No Dia da Criança, celebramos a alegria, a pureza e o valor único destas criaturinhas tão especiais que enchem nossas casas e nossas comunidades de alegria e esperança. Mas essa data também nos convida a refletir sobre as crianças que ainda não tiveram a oportunidade de nascer, aquelas que desde o ventre carregam dentro de si o potencial dado por Deus para transformar o mundo. Quando falamos de vida, estamos diante do maior presente que Deus nos concedeu e da mais bela expressão de sua criação. Desde o momento da concepção, a vida é única, preciosa e repleta de potencial. No entanto, vivemos em um mundo onde cada vez mais a vida no ventre tem sido vista como algo negociável, como se o seu valor dependesse das circunstâncias ou das escolhas humanas. No livro de Êxodo, encontramos uma história que pode nos ensinar muito sobre o valor de cada vida humana. Estou falando da história das parteiras Sifrá e Puá. Essas mulheres são exemplos extraordinários de coragem e fidelidade a Deus em meio a um contexto de opressão e injustiça. Em Êxodo 1,16 lemos: o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Diante da determinação do rei, que ordenava matar todos os meninos hebreus recém-nascidos, Sifrá e Puá enfrentaram uma escolha difícil: obedecer ao poderoso rei do Egito ou se manterem fiéis ao Deus da vida. Entretanto, movidas pelo temor a Deus e por um profundo respeito pela santidade da vida, elas optaram por desobedecer ao decreto imoral, preservando a vida dos inocentes, como está escrito em Êxodo 1,17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes tinha ordenado, e deixaram viver os meninos. A ordem do faraó representava uma cultura de morte, onde vidas inocentes eram sacrificadas por interesses políticos e econômicos. Ele temia que o povo hebreu se tornasse numeroso demais e colocasse em risco o controle egípcio. Nesse contexto, as crianças se tornaram vítimas de uma decisão cruel, baseada no medo e no egoísmo. Hoje, vivemos algo semelhante, quando o aborto é defendido como uma solução para questões sociais, econômicas e até pessoais. A cultura da morte tenta banalizar a vida no ventre, atribuindo-lhe menos valor e desumanizando o nascituro, a fim de justificar sua eliminação. A pergunta que a história do faraó nos faz hoje é: como temos respondido às vozes da cultura que tentam substituir os valores de Deus pelos valores do mundo? Quantas vezes interesses pessoais ou pressões sociais tentam justificar decisões que contradizem o propósito de Deus para a vida? Sifrá e Puá tinham tudo para ceder à pressão do faraó. Afinal, ele era a autoridade máxima no Egito e desobedecê-lo poderia lhes custar a vida. No entanto, elas escolheram temer mais a Deus do que o homem.
elas reconheceram que a vida humana, desde o início, era sagrada e digna de proteção. A coragem das parteiras nos desafia a sermos defensores da vida, até mesmo em contextos onde isso exige um posicionamento firme diante de ideologias contrárias. Em nossos dias, muitos justificam o aborto pelo medo. Medo do futuro incerto, medo da responsabilidade, medo das dificuldades financeiras. Há também os que são movidos pelo egoísmo, promovendo uma priorização exagerada das conveniências pessoais em detrimento da vida do bebê, tornando-o indesejado por questões de conforto, facilidade ou conveniências sociais. Como cristãos, precisamos apoiar mulheres em situações difíceis, oferecendo recursos e suporte emocional e espiritual para que escolham a vida. Ao mesmo tempo, devemos ser vozes firmes contra uma cultura que promove o aborto como solução. A história de Sifra e Puá nos inspira a valorizar a vida em todas as suas formas e estágios. Em um mundo que muitas vezes despreza a vida, somos chamados a ser como essas parteiras, pessoas de coragem, fé e obediência a Deus. Que possamos renovar o nosso compromisso de defender a vida, levantando nossas vozes para proclamar e celebrar o direito de viver. Deixe Deus ser o centro de suas decisões e ações e permita que Ele use você como um defensor da vida, não apenas das crianças que já nasceram, como também daquelas que ainda não nasceram, mas têm igualmente o direito de viver.